responde o senhor Arlindo e comenta o Jorge. Entre os tradicionais gargalos para o crescimento da economia, como capacitação, infraestrutura e logística, conseguimos deixar algum para trás em 2015 ou os desafios são os mesmos para 2016? Eu espero que não conte no tempo, mas eu tenho que agradecer o convite e enaltecer a iniciativa do Grupo Next Editorial, porque em uma época em que o embate de ideias está tão sofrível e o embate, principalmente de ideias diferentes, está tão raro, principalmente nas redes sociais, é bom da gente poder estar num diálogo amplo, aberto e restrito, no sentido da construção de um entendimento melhor de onde estamos, se é que alguém sabe onde é que está, né, e de para onde poderemos caminhar, se é que alguém tem uma bola de cristal nesse sentido. Com relação à tua pergunta, eu diria o seguinte, teve acho que se não me falha a memória, a primeira prisão no Lava Jato de um corruptor, ele declarou, um pouco antes de entrar na prisão, de que o Brasil paralisaria. E parecia uma daquelas ameaças, né, de quem vai ser preso, agora papai vai mandar prender o juiz, o desembargador, etc. Mas ele tinha razão. E ele tinha razão por quê? Porque no Brasil, há algumas décadas, nós nos acostumamos ao fato de que só algumas poucas empresas conseguem superar, não os gargalos da infraestrutura, não os gargalos da logística, não os gargalos da capacidade, os gargalos jurídicos. Então, são poucas as empresas que ganham as concorrências, e principalmente as concorrências públicas e, por consequência, das suas estatais. Então, o Brasil ainda teve um certo ciclo de investimentos nos últimos 5 anos, provocados pelos chamados grandes eventos, né, e ou por estatais. O setor privado tem sido muito cauteloso com relação aos investimentos. Então, 2015, em nada se avançou, em absolutamente nada, porque nenhum governo foi capaz de conseguir superar este vício existente no Brasil, já há algumas décadas, de que só grandes empresas, ou algumas que emergem eventualmente aqui e acolá, que podem fazer obras. Como a maioria está ou presa ou em processo de liberdade condicional, isso quer dizer que ninguém consegue tocar nenhuma obra, mesmo que tivesse um programa de investimentos. Porque, lamentavelmente, uma das coisas que definitivamente está faltando ao Brasil é uma visão de futuro. Nós não sabemos para onde nós queremos ir, né? Às vezes tem um arremedo de resposta a uma crise, dizendo que, olha, agora nós vamos apoiar a indústria automobilística, porque ela gera emprego e se apoia de forma absolutamente restrita, sem nenhum condicionamento, e aí perde a dinâmica, e aí vem um outro tipo de programa. Esse seu 3 minutos, ao contrário, é para eu ler como 9, ou agora está certo. Então, eu posso contar como 3,5. Mas, de qualquer maneira, o que me parece importante é que, lamentavelmente, nós não superamos. E nós não superamos estas possibilidades, primeiro porque nós continuamos só acreditando que a logística tem que ser uma nova grande ferrovia. No Espírito Santo, por exemplo, não se cogita, não se discute do uso dessa infraestrutura ferroviária excepcional, né, que é da Vale, mas que só pode ser utilizada pela Vale e, eventualmente, ela abre alguma exceção para nós nos tornarmos o terceiro maior porto exportador de soja, mas foi a única introdução de carga geral até agora. Nós também temos portos no Espírito Santo que são de uso exclusivo. Então, e como são de uso exclusivo, acabam gerando a necessidade de construir novos portos ou temos gargalos portuários quando temos essa infraestrutura tão excepcionalmente bem construída e com condições excepcionais, inclusive para superporto. Mas como não pode colocar um superporto ali junto ao Complexo Tubarão, então descobrem de vez em quando algumas alternativas de vão construir em Ponta da Fruta. Não passa pelo teste mais básico de engenharia, mas tem esse tipo de ideia. Então,
Eu acho que o grande problema para 2016, quer dizer, continua sendo o mesmo problema de 2015. Que rumo vai tomar a política brasileira? Vai ser em algum momento de confronto de ideias, de discussão de ideias, ou nós vamos continuar nesse embate ou na continuidade do processo eleitoral de 2014? Essa pode ser uma pergunta importante. Vamos terminar ou não? Vamos, em algum momento, ter uma discussão de que futuro nós queremos, já que nós sabemos que os grandes empreendimentos estão ficando cada vez mais difíceis, e quando o Brasil tem grandes empreendimentos, produtores de bens mais sofisticados, eles pertencem a multinacionais, e essas multinacionais têm a sua própria lógica. Será que o Brasil, em algum momento, vai despertar para a possibilidade do apoio irrestrito à pequena e à média empresa, que são normalmente as nacionais? Será que, em algum momento, nós vamos ter uma possibilidade de superar os gargalos da volatilidade financeira? Porque nós estamos vivendo num mundo que eu diria que é caracterizado pela volatilidade financeira, né? Ele é caracterizado pela imprevisibilidade política, não é? Basta a gente olhar o que está acontecendo. Estado Islâmico, Paris, onde é que faz, o que acontece, e por uma instabilidade econômica. Agora esgotou direitinho, mas eu só esclarecer que essa instabilidade econômica, ela é provocada por um quadro geral que não permite fazer um mínimo de compatibilização entre a grande liquidez financeira e as possibilidades de investimento. Uma boa noite a todos. É um prazer ter recebido o convite e estar aqui nesse repleto público para tentar contribuir de alguma forma. O Brasil, de fato, acho que foi muito bem colocado aqui pelo professor, ele está travado, né? A gente vê claramente que falta uma agenda para o país. Na verdade, a agenda que a gente vê hoje é uma agenda de interesses que não são, de fato, alinhados com o que o país precisa. A gente não vê outra alternativa para o país, a não ser aproveitar mais essa oportunidade, infelizmente dolorosa, mas que a gente consiga sair dela com uma outra visão de para onde o país precisa ir, porque a gente não vê outra alternativa de que é o Brasil voltar a crescer. Nós somos 200 milhões de habitantes, com uma extensão territorial, uma das maiores do planeta, com recurso natural e com gente muito boa. Eu acho que é aí que é o diferencial que o país pode acordar com a conclusão de que ele tem um capital humano brilhante, que precisa de ter atenção, que precisa de que a gente consiga, com muita sabedoria, fazer com que essas pessoas venham para o mercado e consiga ajudar o país a crescer. Mas para isso tem que ter uma agenda, e o país não tem agenda, e nós temos problema de infraestrutura, problema de logística, problema de tributação. A gente que trabalha numa empresa internacional, é difícil explicar para as pessoas que estão lá fora por que é tão difícil fazer negócio no Brasil. Por que é tão difícil entender a questão tributária no país. Mas a gente tem que fazer com que eles entendam e acreditem no que eu estou falando. Os nossos donos continuam, mesmo com essa turbulência, acreditando que o Brasil vai voltar a crescer. E eu acho que é isso que a gente precisa. Capital humano a gente tem. Obrigado.